Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 4. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler o texto. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o revés da missão sem consagração. Hoje nós estamos celebrando, nesse domingo, o Dia dos Pais. Ser pai também é uma nobre missão. Missão de guiar a família e o pai ser o sacerdote do seu lar. Se cada um de nós, como pais cristãos que somos, se nós assumirmos a nossa missão como sacerdotes de nossas famílias, nós teremos famílias mais abençoadas. Mas também existe, por outro lado, a missão que é a missão da igreja. A missão da igreja que é de conduzir esse povo para chegar até Deus. Conduzir o povo que está perdido em trevas e leva-los para a luz bendita do Senhor. A missão da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo. Ontem nós tivemos a 3ª edição do projeto Jesus é o Ideal, aqui na nossa igreja. Foi uma bênção. Eu quero louvar a Deus pelos que puderam participar. Foi maravilhoso. A sair das ruas, a mesa, a tenda de oração, a distribuição de literatura evangélica, as pessoas que foram abordadas, que receberam oração, que receberam uma palavra de Deus. Foi uma bênção. Foi realmente muito bom. Também ontem nós tivemos aqui na nossa igreja, recebemos cerca de 120 mulheres, agentes da revista Vida Cristã, e nós também tivemos uma equipe que foi especializada para atender, recepcionar, acolher, preparar a alimentação para esse povo. Foi uma bênção, e eu quero louvar a Deus por essa equipe, que Deus abençoe. Eu recebi diversos elogios. Até ontem, altas horas da noite, alguns zap de algumas irmãs que me conhecem, mandando mensagens, agradecendo e parabenizando pela deliciosa comida, pela maravilhosa acolhida, pela recepção calorosa que a nossa igreja promoveu aqui no encontro de agentes da revista Vida Cristã. Então, parabéns às irmãs, os irmãos que se empenharam para receber essa caravana. Mas voltando aqui e pensando sobre estas coisas, esse texto o Senhor me direcionou, e ele está dentro de um contexto de guerra. Israel estava em desvantagem. Israel havia pelejado contra os filisteus, narrativa dos primeiros versículos do capítulo 4. E a Bíblia registra que num dos primeiros embates que Israel teve contra os filisteus, nesse confronto eles perderam 4.000 homens, morreram 4.000 pessoas. E daí, quando isso aconteceu, eles se lembraram que eles precisavam da presença de Deus. E aqui é o que eu quero chamar a atenção, é que nenhuma batalha nossa, independentemente se ela é caracterizada por nós como uma batalha espiritual ou não, porque nós que somos crentes e servimos a Deus, qualquer das nossas esferas da vida, elas devem ser regadas à oração e na presença de Deus. Mesmo que seja uma transação comercial, nós somos seres espirituais e dependemos de Deus. O nosso irmão Paulo Bruno testemunhou hoje aqui que Deus o livrou de uma má transação comercial, que foi a graça do Senhor. Talvez você pense assim: dinheiro, uma transação de negócio, para que colocar Deus no meio? Mas se as nossas vidas estão consagradas e nós somos dirigidos pelo Senhor, o Senhor tanto nos dá bom êxito nas transações comerciais, como Ele também nos livra dos perigos e das enrascadas que nós poderíamos nos submeter. E é esse Deus que nós servimos. Então o povo de Israel estava numa peleja contra os filisteus, perderam 4.000 homens, uma guerra difícil, e aí eles se lembraram da presença de Deus. A guerra aconteceu lá naquele lugar chamado Ebenezer, onde foi erguido um altar e foi dito: até aqui nos ajudou o Senhor. Ali foi que a guerra foi perdida.
Mas o texto revela que eles se lembraram que a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus, estava em Siló, e eles precisavam trazer aquela arca para o acampamento onde estava o exército. Eles se lembraram que precisavam disso. Só que naquela época Eli era o sacerdote, mas já era velho, e os seus filhos eram quem oficiavam o sacerdócio, Ofni e Finéias. E eles foram os que conduziram a arca da aliança. Eles foram que levaram a arca do Senhor lá para o arraial de Israel. Só que o texto revela, irmãos, que quando aquela arca chegou, quando aquela arca foi trazida de Siló para o acampamento, diz que foi uma festa tão grande, foi uma gritaria, o povo gritava e o povo batia os pés, e o arraial foi uma festa, de maneira que os filisteus ficaram todos assombrados e assustados com o tamanho dos alaridos que o povo estava fazendo, mas aquilo ali era júbilo, era festa, porque o símbolo da presença de Deus estava chegando até eles. E os filisteus ficaram atônitos e disseram: agora nós vamos perder a batalha, nós vamos perder a guerra, porque o Deus de Israel é o Deus que pelejou contra os egípcios e massacrou aquele povo todo, derrubou as muralhas de Jericó, e o povo foi invadido, e aquele povo é vencedor, e esses deuses dos israelitas é um Deus forte. E aí, irmãos, o texto revela que os israelitas foram ao combate contra os filisteus, e naquele combate os israelitas perderam a batalha, e o versículo 10 diz que a derrota foi tão grande que naquele dia morreram 30 mil homens de Israel, inclusive entre eles morreram Ofni e Finéias. Pastor, que desgraça, que situação difícil, que contexto difícil. Mas pastor, e a presença de Deus? Pastor, e a arca? E Deus se esqueceu? E como é que é isso? Quando nós estamos numa missão e as nossas vidas não estão consagradas verdadeiramente a Deus, os revés acontecem. Aquele povo queria a presença de Deus, aquele povo queria a ação de Deus, mas aquele povo não queria o compromisso com Deus, porque a missão de Deus exige consagração. Pastor, por que o Senhor está afirmando isso? Quem era Ofni e Finéias? Quem eram esses homens? Por que eles foram os que conduziram a arca até o arraial dos israelitas? Irmão, se você voltar à sua Bíblia, algumas páginas, não muitas, no capítulo 2, você vai ver que esses homens, a classificação que a Bíblia dá para Ofni e Finéias, é que eles eram chamados de filhos de Belial. Quem era Belial? Belial era uma expressão que significava mau caráter. O que a Bíblia estava dizendo era que Ofni e Finéias eram sacerdotes mau caráter. Eles eram corruptos. E o texto no versículo 12 diz que ainda mais, eles não se importavam com o Senhor. Que coisa terrível. Quando Deus está, ou quando nós estamos ausentes do temor ao Senhor, nós somos sempre surpreendidos com um revés. A gente até acha que porque nós somos crentes, às vezes a gente até acha que porque eu sou da igreja, isso não quer dizer muita coisa. Porque há muita gente que está na igreja 100 anos, mas não se importa com Deus. Tem gentes como Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, conheciam as leis de Deus, conheciam os rituais, eles operavam os rituais, mas a Bíblia diz, eles não se importavam com Deus,
e eles eram chamados filhos de Belial, era um cara mau caráter. Na minha terra diz assim, cabra safado. Eram pessoas indignas. Sabe, meus irmãos, quando a gente permite que a nossa natureza corrompida prevaleça, isso significa que nós estamos dando mais importância ao que somos do que ao que pretendemos ser por sermos servos de Deus. Tem mais. Eles eram pessoas que desconsideravam o que era sagrado. Olha só, a parte, segundo o texto de Levítico, no capítulo 7, a parte que cabia ao sacerdote comer de um animal oferecido era o peito e a coxa. E aí, quando chegava lá os camaradas para oferecer sacrifício, um auxiliar de Ófines e Finéias chegava lá, antes do sacrifício ser oferecido, o cabo dizia assim: rapaz, olha o seguinte, abre essa panela aí. Pegava um garfo de 3 dentes, espetava dentro das panelas, tirava as carnes que queriam, e dava, e levava para Ófines e Finéias, antes de Deus. O que o ritual dizia era que a gordura deveria ser queimada ao Senhor como aroma suave, mas ele queria a picanha. Ófines e Finéias queria a parte gorda da carne. Diga-se de passagem, um churrasco de picanha, né, doutor Igor? É uma beleza. Mas Ófines e Finéias, eles desconsideravam o sagrado, desvalorizavam as mínimas coisas. E o texto é muito claro, que por causa disso eles cometiam um pecado. Eles desprezavam o sagrado, eles desprezavam a oferta para Deus. Eles estavam desonrando o Senhor no cumprimento das suas obrigações como sacerdotes. Sabe mais? Os cabras eram tão sem futuro que eles começaram a introduzir rituais de cultos pagãos ao culto a Deus. Como assim, pastor? No culto a Deus nunca se incluiu orgias. No culto a Deus nunca se incluiu atos sexuais. E no versículo 22 do capítulo 2, diz que esses filhos de Eli se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Os cabas pegavam as mulheres que serviam, porque nesse tempo aqui não era um templo, era a tenda, era o tabernáculo. Então as mulheres que serviam à porta da tenda, Ófines e Finéias, tomavam e as possuíam sexualmente. Sabe, irmãos, eles fizeram e aconteceram. Talvez isso sirva para nós como uma reflexão. Às vezes, talvez, quem sabe, não sei, nós estamos agindo em algumas situações como Ófines e Finéias. Achamos que não tem nada a ver. Ah, porque todo mundo faz. Ah, porque é assim mesmo. Ah, nós estamos vivendo no século 21. Ah, hoje o tempo é moderno. Isso é normal. Que normal que nada. A missão nossa é sermos sal e luz para esse mundo. Nós é que temos que andar em novidade de vida. Nós é que temos que ir na contramão do que o mundo vive. Nós é que temos que ser exemplo para o mundo e não o mundo ser exemplo para nós. Muitas vezes nós estamos nos deixando ser influenciados até mesmo nos nossos hábitos de culto por pensamentos pagãos que distorcem a verdade de Deus em mentira. E sabe quais são as consequências de tudo isso? O texto revela que quando nós agimos dessa maneira,
O revés é que nós nos tornamos, ao invés de bênção, nós nos tornamos pedra de tropeço para algumas pessoas. O versículo 24 do capítulo 2, eu ainda estou lá. Diz o texto que Eli deu uma dura nos filhos. Mas, irmãos, abra aqui um parênteses. Eli não era o melhor exemplo de pai. O sacerdote. Os seus filhos não andaram nos seus passos. Os seus filhos não seguiram a Deus como ele. E é tão prova também que Eli estava talvez tão acostumado com a rotina da vida, que quando aconteceu o episódio de Samuel, que foi entregue a ele como um presente, e que Samuel, na noite, ouviu alguém chamando pelo seu nome, ele foi até Eli, e Eli disse: não, eu não lhe chamei. Samuel volta. Segunda vez, ouve Samuel a voz: Samuel, Samuel. Ele volta para Eli e pergunta: o senhor me chamou? Ele diz: não, meu filho, não chamei não. Ele volta para a cama. Mais tarde ele ouve de novo a voz do Senhor, capítulo 3, e diz que ele volta para Eli na terceira vez, e Eli diz: ó, meu filho, faz o seguinte, se chamar de novo, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí foi quando Samuel ouviu a voz e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o texto sagrado no capítulo 3 diz que fazia tempo, muito tempo, que não se falava Deus aos profetas naquela terra. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos presos aos rituais, à forma, e não conhecemos a essência, não conhecemos a verdade. Talvez muitos de nós saibamos tudo como tem que ser feito, mas não estamos fazendo. Nós sabemos qual é o caminho, mas não queremos andar nele. Nós sabemos que temos um preço a pagar, que há renúncias que precisam ser feitas, mas nós preferimos continuar na postura que estamos, vivendo na corrupção, vivendo atropelando as coisas, atropelando os princípios divinos, e vivendo como se fosse tudo certo e tudo dentro do normal. Mas o texto no versículo 24 diz que Eli disse aos seus filhos: meus filhos, vocês estão impedindo que as pessoas adorem a Deus de verdade por causa do testemunho que vocês estão dando, por causa da maneira como vocês se comportam. Irmãos, isso é uma reflexão para mim. Isso é reflexão para cada um de nós. Nós precisamos passar a observar como nós temos tratado as pessoas que estão à nossa volta. Que testemunho nós temos dado de Cristo e da transformação que temos em Cristo, para que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como servos e servas de Jesus, como pessoas transformadas. Há muita gente levando muita gente para o inferno, em nome de Deus, por causa do mau testemunho. É uma missão sem consagração. E aqueles homens atraíram para si a ira de Deus. No versículo 30 e no versículo 34, a palavra de Deus é muito clara acerca disso. Olha, eu vou dar um sinal para você. Ele levantou um profeta e disse para Eli: olha, eu vou dar um sinal para você, os seus 2 filhos vão morrer num dia só. É o sinal que eu vou dar para você. Aqueles homens atraíram a ira de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Tem muita gente brincando com Deus. Precisamos despertar. Nós estamos todos em busca de vivermos uma vida melhor. Eu quero viver uma vida melhor. Eu quero experimentar aquilo que foi falado no início do culto aqui no capítulo 61 de Isaías. Experimentar o melhor de Deus aqui também. Mas para isso eu tenho que ser fiel ao Senhor.
E faz parte de ser fiel ao Senhor corrigirmos as nossas faltas que temos cometidos contra Deus. E isso vale para mim e para você uma reflexão pessoal. A postura e a forma de proceder dos filhos do sacerdote levaram o povo de Israel à ruína. Eles estavam vivendo apenas pela forma. Foram eles que conduziram a arca até o arraial. Os caras todos desmantelados, tudo impuro. Mas foram eles que levaram o maior símbolo da presença de Deus. E sabe, irmãos, quando chegou a notícia de volta para Siló, da matança, um homem saiu correndo até Eli. Eli estava sentado numa cadeira, encostada no pilar do templo. Quando chegou a notícia que havia tido essa mortandade, 30 mil homens morreram, que os filhos de Eli, Ófnis e Finéias, haviam morrido, a Bíblia diz que Eli ficou tão assustado com aquilo que ele caiu para trás, bateu com a cabeça e morreu. A esposa de um dos filhos de Eli estava grávida, e ela ficou sentindo tantas dores, ela foi horrivelmente afetada, o seu emocional, que a criança nasceu naquele mesmo dia, e ela deu o nome ao seu filho Icabode, porque ela disse: a glória de Deus se foi de nós. É triste quando nós perdemos a glória de Deus, quando nós perdemos a sensibilidade pela presença de Deus, quando nós não choramos mais na presença de Deus, quando nós não nos emocionamos mais quando ouvimos Deus falar, quando a mensagem parece que não nos faz sentido, quando a mensagem parece que não é comigo, parece que eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu não preciso desse remédio, eu não preciso dessa palavra. Meus irmãos, não há entre nós nenhum que seja justo demais, que não precise de corrigir alguma coisa. Não há. Por mais certo, por mais santo que seja a sua vida, certamente há sempre em nós alguma coisa que nós precisamos que Deus trabalhe melhor em nós. Mas uma coisa é certa: nós não podemos viver a nossa vida cristã por uma aparência. Nós temos que viver a nossa vida com consagração ao Senhor, com dedicação ao Senhor, se importando com Deus, podendo colocar o nosso coração naquilo que estamos fazendo. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós estamos cansados, nós nos sentimos desanimados, fadigados, mas todas estas coisas fazem parte do processo daqueles que servem a Deus. Eu duvido que alguém, por mais fervoroso que seja na sua fé, não tenha passado dias angustiantes e difíceis de atravessar. Ora lá, se não forem todos os seus dias, porque a cada dia nós temos que mortificar para estarmos mais perto de Deus. Que a presença de Deus não seja apenas um símbolo na nossa vida, carregado numa corrente ao pescoço, ou numa pulseira do braço, ou estampado numa camisa, ou no adesivo da Bíblia, ou no papel de parede do celular. Não. Que a nossa vida seja realmente consagrada ao Senhor, vivendo o Senhor todos os dias, sofrendo os ônus por causa da cruz de Cristo, vivendo para Deus, mesmo que a gente perca algumas guerras, mesmo que a gente perca alguns homens na batalha, mas nós precisamos reconhecer que acima de qualquer coisa, nós não podemos deixar que a glória de Deus se vá das nossas vidas.
Nós não podemos permitir que se apague em nós o ardor e a paixão pelo Senhor. Que amemos ao Senhor, que adoremos o Senhor de verdade. Hoje, no Dia dos Pais, eu quero dizer para você, pai, a sua mais nobre missão é invocar a presença de Deus para dentro da sua família. Não permita que as suas más condutas ou os seus maus exemplos, caso haja, possa afugentar a glória de Deus de dentro do seu lar. Seja exemplo para os seus filhos, seja exemplo para a sua esposa, seja exemplo para os seus netos, de um homem comprometido com Deus e com a sua verdade. Um homem que traga a presença de Deus não de forma simbólica, mas de forma efetiva para dentro do seu lar. Isso não quer dizer que você não vai ter atropelos, que você não vai ter dificuldades. As terão, mas você contará com a presença do Pai maior dentro da sua família, no seio do seu lar, porque você vive essa realidade. É tão bom quando os nossos filhos olham para nós e nos reconhecem, não só como os provedores de suas famílias, mas nos reconhecem como homens de Deus, exemplos que podem ser seguidos, não somente num papá, não somente na historinha que conta para colocar para dormir, mas na vida do dia a dia. Que o Senhor nos ajude a mantermos a missão avante, consagrados na presença do Senhor. Nós não podemos falhar com essa missão, nós não devemos falhar com essa missão. Não posso viver a gosto da moda do mundo, mas eu preciso viver na direção do Senhor. Aqui está a razão de muitos estarem destruídos e se destruindo, porque estão atraindo para si a ira de Deus, pois estão vivendo a gosto do mundo, no curso do mundo, e se distanciando de Deus. Temos perdido muitos dos nossos filhos porque temos sido pedra de tropeço para alguns. Que isso mude nas nossas vidas, que a gente abra o olho, vigie, que a gente seja bênção para os nossos lares, consagrados ao Senhor. Pensemos nisso, e que o Senhor nos ajude a cumprir a missão de sermos família, de sermos bênção na presença do Senhor. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. O que você tem a dizer a Deus diante dessa mensagem? Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença, Senhor. Me ajuda a estar mais perto de ti todos os dias, Pai. Ajuda os meus irmãos a estarem mais perto de ti, Senhor, todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, a mudarmos a realidade que muitos de nós, quiçá eu mesmo, preciso ser transformado. Senhor, olha para mim. Como disse o salmista, se há algum caminho impuro, me guia pelo caminho da verdade. Que essa seja a oração dos meus irmãos que estão aqui essa noite. Abençoa-nos, ó Deus. Nós não queremos mais perder os nossos filhos. Nós não queremos mais que sejam mortos nos campos de batalhas as nossas famílias, porque nós estamos negligenciando com a gloriosa presença do Senhor. Mas nós queremos vencer. Nós não queremos dizer Icabode, foi-se a glória do Senhor, mas nós queremos dizer Shekinah, a presença do Senhor está entre nós. Peniel, vimos a face de Deus. Ó Deus, faz isso acontecer em nossas famílias. Nos ajuda, Senhor, a convertermos-nos dos nossos maus caminhos.
nos voltarmos para Ti, Senhor. Que pensemos naquilo que podemos mudar e que o Senhor nos dê forças para mudarmos. Nos ajuda, Senhor, a sermos sacerdotes do nosso lar. Que mantenhamos acesa a chama da Tua presença em nossas famílias. Fica conosco, Senhor. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.